Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma proposta de redação elaborada por mim e a correção da redação de um dos meus alunos. Para quem não me conhece, eu sou a Karin, professora de português e redação, e nas minhas redes sociais compartilho dicas e orientações de redação e língua portuguesa. Vamos lá? Essa é a proposta que eu elaborei em relação aos cybercrimes, ou em português, os crimes cibernéticos. Vamos lá. Aqui a gente tem um primeiro texto, como falo para vocês, né? Se quiserem realizar a leitura de cada texto de apoio, é só pausar o vídeo e fazer a leitura. Nós temos o primeiro, que é: polícia desarticula crime que incita adolescentes a cometer cybercrime. No texto 2, nós temos: com foco no combate a crimes cibernéticos, a FRBL financia aquisição de softwares para a Polícia Civil de Santa Catarina. E no texto 3, nós temos: Polícia Civil, Rio Grande do Sul, avança no combate aos crimes virtuais. A proposta, então, é a seguinte: crimes cibernéticos e a atuação da Polícia Civil. E nós temos o seguinte, então: com base nesse tema, oriente seu texto a partir das seguintes questões. E nós temos: quais são os principais desafios enfrentados pelos policiais civis no combate aos crimes praticados em ambientes virtuais, e como garantir a segurança da população diante da sofisticação crescente das práticas criminosas online. Então, a aluna precisou redigir o texto em relação a isso, em relação a esse tema aqui. Então, precisa ter atenção à frase temática e responder as questões. Espera-se que no D1 haja a resposta para quais são os principais desafios enfrentados, e lá no D2 se espera essa garantia e a segurança diante da sofisticação crescente das práticas criminosas online. Agora vamos para o texto que o meu aluno produziu. No título nós temos: os desafios da Polícia Civil no combate aos crimes virtuais. Ok, trouxe aí posicionamento em relação aos desafios que se tem e de acordo aí com a proposta temática, bem relacionado aí ao tema. Tranquilo, esse título tá ok. E então, na introdução: é de significativa importância combater os crimes virtuais, pois, segundo o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, a segurança é um direito social. Entretanto, no Brasil, existem desafios para que os crimes cibernéticos diminuam. Entre esses entraves estão a falta de investimentos na segurança pública e a pouca educação informática das pessoas. Essa construção tem alguns pontos de atenção em relação à estrutura esperada para a introdução. Na introdução, a gente espera que tenha contextualização considerando o texto dissertativo, né? Então, se espera que haja uma contextualização, ou seja, uma informação que traga a temática em si, né, para ser contextualizada, e aí depois a elaboração da tese, e aí sim a apresentação do fechamento com os possíveis argumentos. O que acontece aqui nessa construção dos possíveis argumentos que vão ser defendidos nos parágrafos de desenvolvimento? Como a gente já tem na proposta o que deve ser respondido no D1 e o que deve ser respondido no D2, que são as questões temas, né, do comando, a gente espera que esses sejam os nossos argumentos, para que a produção da tua redação ela não extrapole, né? E aí, para eu ficar dentro do que é esperado pela banca, eu preciso trazer esses pontos como assuntos a serem abordados e desenvolvidos e argumentados nos parágrafos de desenvolvimento, tá bem? Então, quando a gente tem aqui que entraves são a falta de investimento na segurança e a pouca educação, se espera que você tenha que relacionar isso com as questões tema lá da proposta. Se você não fizer isso, você vai estar tangenciando, você vai estar prejudicando aí a produção da tua redação. Tá? Um outro ponto é que também se espera que a contextualização ela venha aí de uma questão de lei, né? Então aqui, como foi utilizada a Constituição Federal
como informação para contextualizar a ideia, se espera que ela esteja no início da produção. E aí, essa significativa importância, que é um posicionamento, que é ponto de vista, fica no meio. Então, são singelos ajustes aqui. Prof, mas eu posso? Pode, mas se espera na estrutura do texto dissertativo que haja essa organização, né? Haja esse planejamento, contextualizo, coloco a minha tese e faço o fechamento do parágrafo. Tá bem? Por exemplo, a Constituição Federal prevê ou traz, né, no seu artigo 6, que é um direito social, a segurança é um direito social. Aí sim, tu estaria articulando aí com esse ponto da segurança ou a segurança digital, a segurança virtual, a segurança no ambiente virtual, né? Aonde está essa segurança? Isso aqui também já é um primeiro ponto de atenção. Tá? E aí, sobre a segurança em si, que está previsto no artigo lá da Constituição Federal. Em que sentido é essa segurança, né? No geral, beleza. Daí traz essa contextualização, então essa parte aqui, ela estaria aqui em cima, né, como início da tua introdução, e aí tu traz, né, à vista disso, é relevante ou é necessário, né, ou é de significativa importância combater os crimes virtuais, os crimes cibernéticos, enfim. Tá? Daí tu traria um segundo período com o início de um conectivo para progredir essa ideia. Entretanto, no Brasil, existem desafios para que esses crimes aí, para não ficar se repetindo, né, diminuam. Beleza, aí é posicionamento, percebe-se que existem desafios. E aí, a progressão do fechamento com o conectivo de conclusão. Dessa forma, desse modo, dessa maneira, né? Se espera aí que venha fechar o período para concluir o primeiro parágrafo da introdução. Desse modo, é fundamental, é necessário, enfim, analisar, refletir, pensar, compreender, diversos outros verbos que podem ser utilizados para trazer os pontos que estão lá na proposta. Quais são esses pontos? Foi o que a gente viu anteriormente, que são os desafios, os principais desafios e como garantir. Então, podemos pensar que o fechamento da introdução ali poderia ser dessa forma, é válido analisar os principais desafios enfrentados pelos policiais civis no combate a esses crimes e propor ou analisar também um outro cenário, um outro verbo aí para construir a ideia de como garantir a segurança da população e ações para garantir e promover ações para garantir a segurança da população diante dessas práticas. Não precisa falar tudo, né? Sofisticação crescente das práticas, não precisa, né? Diante dessas práticas já caberia ali para fechar a introdução e aí a gente seguir para os parágrafos de desenvolvimento, onde vão ser abordados esse ponto aqui dos principais desafios e essas palavrinhas, elas precisam aparecer lá nos desenvolvimentos para mostrar, banca, estou respondendo aqui esses pontos, tá? Então, é fundamental. Assim como lá no D2 vai se falar sobre essa garantia aí de segurança, de que maneira se pode garantir isso à população, à sociedade. Tá? Se você chegou até aqui, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro conteúdo. Agora, então, vamos olhar para o desenvolvimento 1. Diante desse cenário, progressão, a falta de investimentos na segurança pública contribui com o aumento dos crimes virtuais, ok? Trouxe aí o ponto que você alimentou ali em cima sobre essa falta de investimento. Tá? Sugiro também trazer sinônimos, né, para não repetir exatamente as mesmas expressões, você trazer assim, a ausência, né, o não, investimento, né, então trazer outras expressões aí para não repetir igual como fez aqui, tá? Mas lembrando, esse ponto aqui, esse texto, ele vai ter que se relacionar com os principais desafios, então vai ter que ter essas expressões aqui também para comprovar que você respondeu a pergunta solicitada pela banca, tá? Então, fez aqui o tópico frasal, curtinho, ok, e trouxe já a fundamentação. Um exemplo disso, em geral, não precisa do em geral, não precisamos generalizar, tá? Um exemplo disso é visto como
é visto quando a Polícia Civil não tem efetivo suficiente e capacitado para agir contra esses crimes de forma célere e eficaz, ok? O Estado, como instância responsável pela administração pública, deve investir em programas de formação. Aqui tu já está sugerindo o que deve ser garantido, né? Deve investir em programas de formação especializado em segurança cibernética, assim os policiais estarão preparados para monitorar e promover riscos em sistemas e ambientes virtuais. Qual o ponto de atenção? Então, após tu trazer esse ponto aqui negativo, que é, né, problematizar realmente o sol baixou aqui agora, deu uma mudança de iluminação. Então aqui a gente tem um ponto de atenção, porque o que acontece? Um exemplo disso, ok, tu trouxe que a polícia não tem efetivo suficiente, mas o intuito aqui não é promover ações de melhoria nesse caso, é falar sobre esses problemas, é argumentar por que isso é ruim, por que isso dificulta o processo, né, de atuação e de combate aos crimes cibernéticos. Então, o que faltou aqui foi, tu acabou organizando, estruturando a ideia como proposta de intervenção, e esse não é o objetivo. O objetivo do parágrafo de desenvolvimento é fundamentar por meio de um exemplo, por meio de um dado, por meio de uma construção aí que pode variar das estratégias argumentativas, mas você precisa relacionar isso com a problemática, você precisa explicar por que isso é um problema, sempre explica, tu traz o ponto e explica o que isso significa na prática, o que isso prejudica a construção, por que isso é um desafio, por que ter falta de efetivo, né, não ter um efetivo suficiente é ruim, é negativo, né, e aí trazer a causa e a consequência, né, fazer essa explicação aí da problemática. Tá? Então, o objetivo aqui não é propor. A ação até de propor, ela até pode ser construída no parágrafo, mas lá no fechamento como forma de bem singela, né, de que por isso ou logo é necessário um investimento por parte dos órgãos responsáveis, dos órgãos competentes, de forma breve, porque não é o objetivo. O objetivo aqui é explicar o porquê, argumentar por que esses desafios são problemas nos combates de crimes virtuais, certo? Por isso que eu falo, quando você vai, né, quando o aluno vai para outros argumentos, para além do que estão lá como questão tema da proposta, vai tangenciar, vai ferir a organização, porque aí vai se apegar muito ao que foi colocado aqui em cima, sendo que o objetivo não era esse, o objetivo era se ater ao que estava lá na proposta. Seguindo, nós temos, sob essa ótica, a Polícia Civil chegará ao autor do crime com maior brevidade, tal cenário confirma a necessidade de investimentos na segurança pública. Olha o prejuízo que a gente tem aqui também, tá? Em relação ao tamanho dos parágrafos e a lógica construcional aqui desse fechamento. Porque, um primeiro ponto, quando a gente percebe sob essa ótica, já nas últimas linhas, se espera que seja o fechamento. E sob essa ótica, um conectivo de continuidade, de adição. Então, ele não caberia. Ah, prof, mas tem um último período aqui. Perceba que a construção dos teus períodos anteriores são muito mais extensos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas num período. Para daí, no finalzinho, você fazer 2 períodos a mais. Bem curtinhos, né? Um período de uma linha ali, 2 linhas, 1 linha e meia, mais ou menos. Isso não é o ideal, isso mostra uma desorganização para o teu texto, porque os períodos, eles devem ter mais ou menos o mesmo tamanho. O de fato que deve ser menorzinho é o de conclusão e o da tópico frasal, que aí eles têm um número menor de linhas, porque o objetivo aqui é fundamentar e argumentar, porque o gênero é o dissertativo argumentativo. Então, não se espera, né, essa construção tão breve de períodos quando os anteriores foram muito extensos, tá? Então, bastante atenção em relação a isso. E aí se espera que aqui seja, de fato, um conectivo de fechamento, né? Ou tanto aqui também dessa forma, e daí é melhor elaborar essa construção para não ficar tão solto esses 2 últimos períodos tão curtos aqui, certo? É inegável, seguindo para o D2.
também que a pouca educação informática das pessoas contribui para dilatar os crimes cibernéticos. Aqui, como tu se ateve ao que tu trouxe lá como argumentos, né, tu acabou indo para essa construção aí. Vamos ver se você vai também trazer, que nem aqui, infelizmente, acabou não trazendo essas questões de desafios, principais desafios enfrentados pela Polícia Civil, né, você não trouxe essas informações. Agora vamos ver em relação aqui embaixo, em relação à garantia, né? Seguindo, acerca disso, ok, progredindo, pode-se citar as pessoas que fazem uso de aparelhos eletrônicos conectados à internet sem os devidos cuidados, facilitando aos golpistas o acesso de seus dados pessoais. Ademais, dando adição à informação, as mídias como agentes transformadoras da sociedade devem promover um incentivo às pessoas para que façam um uso consciente da internet e saibam que são possíveis alvos de crimes virtuais e que possam proteger, tem muito E aqui, né, a construção devem além, quando a gente usa a enumeração das ideias, né, a gente deixa o E por último, para conectar a última opção. Então, façam uso consciente, saibam que são possíveis alvos de crime e que possam se proteger, né? Então, essa construção também tem esse cuidado aí para o excesso de E numa enumeração de informações que está trazendo. Se proteger, mostrar que a população deve ser cautelosa sobre compartilhamento de dados, manter senhas seguras e alterá-las regularmente, haja vista que esses crimes estão aumentando em comparação aos anos anteriores. Olha só o tamanho desse período, né? Tu fez um único só período, e aí com também a construção do ademais para adicionar uma informação e seguiu ali sem organizar as ideias, né? É fundamental aqui nessa construção de um desenvolvimento que ele tenha tópico frasal, que é a frase inicial, que ele tenha aí a fundamentação e a argumentação dividida entre períodos. Posso botar a argumentação primeiro e depois a fundamentação? Pode, não tem uma ordem obrigatória nesse meio, né? Mas se espera que tenha aí no mínimo 4 períodos dentro do teu parágrafo de desenvolvimento, para que as frases não fiquem tão extensas, para que as informações elas não se atrapalhem na construção, porque assim torna o teu texto muito confuso e ele está totalmente expositivo, né? Você quer, na verdade, nem tão expositivo assim no sentido de trazer informações, mas no sentido de não explicar o problema em questão. E o ponto da proposta, que é como garantir, né? Trazer as mídias como responsáveis aqui, como agentes transformadoras da sociedade, é algo muito distante do que de fato é real, né? No sentido assim, sim, as mídias, as grandes mídias, elas podem contribuir com esse processo de ajudar aí a conscientização, mas esse não era o foco aqui, né? O foco aqui era falar dessa garantia para assegurar um combate mais assertivo em relação ali à atuação da Polícia Civil para combater esses crimes cibernéticos. Devemos pensar que aqui o agente mais importante nessa construção era a Polícia Civil, porque é por meio dela que há investigações, que há ações ali para inibir esses tipos de crime. Então, como o foco aqui é a PC, trazer a mídia, trazer um outro agente, né, foge muito da ideia do que se espera para as propostas de redação da Polícia Civil, tá bem? É muito importante se manter, assim, rigorosamente ao que está previsto na proposta, porque senão extrapola as ideias, né? Foge. Para além disso, retorna a questão da estrutura esperada para um texto, né, dissertativo, que é essa construção aí de no mínimo 4 períodos no parágrafo de desenvolvimento, para não se tornar tão extenso e haver aí uma certa ausência, né, de coesão, não há clareza, não fica objetiva a informação. Para além disso, acaba extrapolando também a ação de argumentar, né? O objetivo aqui era argumentar a problemática em questão a essas garantias. Por que nem só problematizar, na verdade, né? Mas como garantir de fato isso? Como fazer com que esses crimes sejam reduzidos em prol de ações por parte da Polícia Civil,
né? Então, mais investigação, mais pessoal, né? Incentivo, né? Para além do que você trouxe aqui em relação ao efetivo, né? Mais uma capacitação desses policiais ou investimento no sentido de tecnologias, né? O uso da IA que estava lá na proposta também, que era uma dos softwares que foram contratados aí lá em Santa Catarina, e também outras maneiras aí de uma empresa especializada, né, uma empresa israelense especializada que também está na proposta de redação ali da Polícia do Rio Grande do Sul mesmo. Então, pensar dessa maneira, os textos de apoio, os textos motivadores, eles estão na proposta justamente para auxiliar a como direcionar o caminho que você deve redigir. Então, fugir do que está ali previsto, né, não é para copiar eles, não é nesse sentido que eu estou dizendo, mas no sentido de se inspirar ali nas informações para você não extrapolar tanto, tá bem? O último período, que é o de conclusão, portanto, fechamento. Essas medidas são necessárias para mitigar os entraves em questão, posto que é essencial. Aqui tem um operador argumentativo, que nem ali em cima, né? Você também utilizou anteriormente, haja vista que também são operadores argumentativos, porém tem que ter uma melhor construção dessas ideias para a aplicação deles. Nesse caso aqui tá ok, posto que é essencial os investimentos na segurança pública e que toda a população esteja informada sobre os riscos e saibam como agir. E cadê, né, a polícia civil, né, como ela vai de fato auxiliar, né, como as palavras lá a fim de mitigar, né, não somente os entraves em questão, mas no sentido dos desafios enfrentados pela polícia civil, trazer as expressões, os termos lá das frases para dentro do teu texto. Aquelas frases, elas não podem ser deixadas de lado, elas precisam aparecer. As palavras-chave das frases, tanto da frase temática quanto das questões tema, elas precisam estar no teu texto. Tá bem? Prof, mas eu não gosto de repetir. Ótimo, aí você usa sinônimos, mas elas precisam aparecer no texto, né? Não só sinônimos delas. Elas precisam aparecer e depois tu retoma com sinônimos, tá bem? É muito importante que elas estejam no texto. Para mostrar, banca, eu estou respondendo, banca, eu entendi a proposta, eu interpretei as informações e agora eu organizei as minhas ideias e vou colocá-las aqui na minha redação. Certo? E se você gostou deste vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, e se você quer ter a tua redação corrigida por mim, clica no link do WhatsApp que está aqui na descrição. Tchau, tchau!